Voltamos com mais Novo Tempo, queridos, com um testemunho maravilhoso do ex-padre, o missionário José Batista. Ele veio do Ceará, uma passagem aqui por Mossoró, contando as maravilhas que o Senhor tem feito na vida dele, queridos. Esse é um quadro, Deus me deu um novo tempo, de hoje. Glória a Deus. Paz do Senhor, querido. Paz do Senhor, minha querida. É uma alegria muito grande estar aqui. Quero saudar você e a todos que estão nos escutando, nos vendo aí pela TV. Um bom dia especial para todo Mossoró. Que Deus abençoe esta cidade, porque Deus, com certeza, já está presente nas nossas vidas. E hoje esse dia especial para Mossoró, né? A Marcha para Jesus, né? Que bênção de dia Deus. Especial. Né? Então eu agradeço a Deus essa oportunidade. Que Deus abençoe a todos que estão nos vendo nesse momento aqui nesta cidade maravilhosa. José Batista, queria que você partilhasse com a gente esse novo tempo que Deus te deu. Né? Eu sei que você serviu ao Senhor na Igreja Católica por muito tempo, né? Eu sou natural do estado do Pará, mas foram 13 anos de padre da minha vida aqui no estado do Ceará. Né? Trabalhei no estado do Ceará, trabalhei também no Paraná, em Foz do Iguaçu, trabalhei em Brasília e voltei ao Ceará em 2011. E ali Deus fez uma mudança na minha vida extraordinária. Né? Esses 13 anos de padre, agora missionário evangélico. As pessoas não têm me perguntado muito por que esta mudança. E o que eu tenho dito para as pessoas, né? Muitos católicos, eu não falo mal da Igreja Católica, né? Porque Jesus, ele não veio defender nenhuma igreja, não é isso? E nem anunciar nenhuma igreja. Ele diz: ide anunciar o Rei de Deus a todas as criaturas, dizendo que eu sou o caminho, a verdade e a vida, que eu sou o único mediador entre o céu e a terra. Então, o que eu tenho dito por aí, eu tenho andado em muitos lugares desse Brasil afora, graças a Deus, Deus tem me abençoado, são 2 anos e 5 meses como servo de Deus, anunciando. O que eu tenho dito, irmãos, é que nos meus 13 anos de padre, eu aprendi, meus estudos de teologia, né? Fiz a minha filosofia em Belo Horizonte também. Você estudou quanto tempo teologia? Eu fiz 3 anos de filosofia em Belo Horizonte e 3 anos fiz de teologia em Roma, né? Na Universidade Urbaniana, lá em Roma, foram 3 anos. Foi uma experiência muito boa. Mas eu fui vendo dentro dos meus estudos, né, da tradição católica e na Bíblia, no momento eu não entendia e achei que tudo era certo quando meus professores, eram todos padres, diziam que nós tínhamos que estudar a Bíblia, mas paralela à Bíblia tinha que estar a tradição da Igreja Católica, chamado o magistério, o depósito da fé. E eu fui vendo que dentro eu achei que tudo era normal, ensinar o povo, né? Como por exemplo a devoção às imagens, né? A missa para as almas do purgatório, né? As procissões, né? E fui vendo que era normal tudo isso, mas chegou um certo tempo na vida de padre que eu fui fazendo uma comparação com a Bíblia Sagrada e com a tradição da igreja. Isso sem chegar alguém para te confrontar? O senhor mesmo começou a ler muito e observou? Eu comecei, quando me ordenei padre, eu fui trabalhar em uma cidade lá no estado do Ceará, por nome Capistrano de Abreu, e eu tive a felicidade de conhecer 2 pastores, né? O pastor Fernando da Assembleia Bela Vista e o pastor Lugo do Templo Central, da Assembleia de Deus. E ali nós começamos, pela amizade que nós tínhamos, ele começou a dizer: padre, o senhor conhece a Bíblia, por que o senhor não está vivendo a Bíblia, não é isso? Porque, isso, olha, eu aprendi assim, eu acho que o certo é assim, não, a Bíblia ensina diferente do que o senhor está fazendo. Na Bíblia o senhor não vai encontrar nenhum apóstolo, né, diante de um corpo morto, um defunto, rezando, jogando água benta, fazendo recomendação pelas almas. Isso você não vai encontrar na Bíblia, não é isso? E Jesus morreu e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para ir para o céu, tem que passar por Jesus, não passar pelo purgatório. Como eu aprendi, a tradição ensina assim, né? E assim Deus foi falando comigo, né? Eu fui admirando a vida daqueles pastores naquela cidade e fui observando que eles realmente viviam a Bíblia ali, né? Como está escrito, né? E eu me perguntava, mas por que os evangélicos, né? Eles têm sempre a Bíblia na mão, estão sempre lendo a Bíblia na mão, né? O senhor não tinha o hábito? Não tinha o hábito, mesmo, né? Como né? sacerdote da igreja? Porque ali já tinha a leitura tudo já marcada, né? Tudo escrito ali, preparadinho, como veio a liturgia. E naquela cidade ali eu comecei a ensinar a Bíblia para aquele povo, né? Foi assim muito bom que eu comecei a ensinar, porque o povo não conhecia que era a Bíblia, né?
conhecia a novena dos seus santos, né? Como, por exemplo, São José pedindo chuva, né? Que no Nordeste, quem manda a chuva não é Deus, mas é São José, né? E aqui no Mossoró, Santa Luzia, o pessoal conhecendo, né? Aquela que é a padroeira, quem está doendo dos olhos, da vista, recorre a Santa Luzia, e assim por diante, né? E eu vendo a palavra de Deus, né? Ali em João, né? João 14:6, né? Diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, né? Você vai encontrar em 1 Timóteo, no capítulo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, ele diz, né? Não existe um mediador entre o céu e a terra, não seja Jesus, o Filho do Homem. Então não existe outro mediador, nem João, nem Pedro, nem Maria, somente ele é o caminho, a verdade e a vida, não tem outro. Então isso Deus foi falando comigo, né? E eu, em certo momento, ia discordando de algumas coisas da Igreja Católica, né? Pela questão do celibato também, né? Do padre não casar, né? E quando fui ver dentro da história da Igreja que o celibato não foi deixado por Jesus, foi criado, né? Em concílio, né? Criado pelo Papa Gregório VII, né? Isso, em 1070 anos depois de Cristo, né? E então foi criada a lei do padre não casar, né? E ali e a Bíblia diz, meu livro da Bíblia, né? Não é bom estar só, né? Isso em Gênesis 2:18, Você né? sentia falta já de ter uma família? Esse dia ter falta, porque eu tinha que pregar para casais, eu tinha um grupo de 100 casais, né? Isso, né? Esse chamado ECC, Enquanto Casados com Cristo. E eu vi uma distância muito grande da minha teoria para a prática dos casais, né? Existe uma distância. E como diz lá em Timóteo, né? No 2 Timóteo 3, né? Que o bispo, o diácono, o presbítero seja casado, quem não governa a sua casa, quem pode governar a igreja, né? Assim. E eu fui vendo tudo isso e fui me questionando, né? Isso. E fui vendo. Não foi só a questão das imagens, foi um conjunto de coisas também, né? De ensinamentos bíblicos, porque eu vi que eu estava fora da Bíblia Sagrada, né? Isso, eu estava vivendo uma coisa fora. Isso, mas por quê? E o senhor, na época, o senhor rezava o texto? Rezava o texto, tinha fazia aquele minhas costume. novenas, né? Fazia as novenas, né? Fazia as procissões, né? Toda a devoção pelas almas, né? Do purgatório, rezando, as pessoas pediam, vinha, né? E para ver como é a história, como Deus trabalha na vida das pessoas, né? Eu ali fiquei no Ceará, depois fui para Foz do Iguaçu, no Paraná, e ali me encontrei numa situação muito difícil, né? Muitas coisas difíceis ali. E um dia me perguntava, meu Deus, o que eu vim fazer aqui no Paraná, tão distante da minha terra, não é isso? E foi uma situação difícil mesmo, em todos os sentidos, posso dizer. E um dia, assim, muito chateado, blasfemei, xinguei contra Deus, contra todo mundo, disse, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Eu estava ali igual Abraão, né? Na tenda ali, a cabeça quente, né? Um calor de 45 graus ali faz, né? E quando eu comecei a caminhar na rua para ver se esfriava a cabeça, quando me dei conta, eu estava de frente a uma igreja evangélica, né? E naquela igreja evangélica eu senti um desejo de entrar naquela igreja, né? Sem ninguém me convidar, nada. Eu passei e vi uma faixa lá, aqui haverá cura e libertação às 3 horas da tarde, né? E eu senti um desejo de entrar naquela igreja, assim, veio com a cabeça muito quente, assim, pensativo, né, de toda a situação que eu estava vivendo, né? Seja ela financeira, religiosa, né? O problema na igreja, muita dificuldade na igreja. Eu peguei uma igreja bem difícil, uma situação de outros que tinham passado antes de mim, tinham feito, né, algumas coisas não agradáveis ao povo. Eu tinha que resolver toda aquela situação. E ali eu me dei conta, eu disse, mas será que é verdade que existe essa cura, essa libertação? Isso é conversa dos crentes, né? Disse, por que esse Deus cura aqui e não cura onde eu estou, não é isso? Mas eu senti o desejo e entrei naquela igreja. E quando eu estou dentro daquela igreja, né, eu sinto assim, fiquei me perguntando, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu sou padre, o que eu faço na igreja evangélica? Né? E chegou aquela recepcionista, disse, quem é o senhor? E disse, olha, eu
E ali eu fiquei imaginando, e agora o que eu vou fazer aqui? Eu não vou mais desistir de ser padre. Eu estava pensando em desistir, vou continuar, mas está tão difícil, Jesus. Como é que vai ser a minha vida aqui agora, né? Naquela igreja, pouca participação ali, foi um momento assim, muito difícil ali naquela transição naquela igreja, não é isso? E eu lembrei, eu vou copiar o que eu vi hoje, né? Coloquei lá, às quinta-feira, aqui haverá missa, cura e libertação, né? Anunciou assim? Anunciei, coloquei faixa de frente à igreja, né? Aí comprei 2 CD evangélicos. Foi despertado uma fé diferente. Despertado uma fé, eu perguntei para um vendedor, né? Que tinha lá camelôs, qual o CD mais vendido dos evangélicos? Isso é Damares e Lázaro, né? Uhum. Eu comprei esse CD e quando eu vi Sabor de Mel, Deus falou profundamente comigo. E aqui que eu estava lá, olha, se você está na cinza, no pó, né? Deus vai te levantar, você nasceu para vencer, você é um vencedor. E ali Deus falou assim de maneira tremenda comigo. Quando eu vi Lázaro também, né? Pergunta para si mesmo, onde está Deus? E ali esses hinos falavam assim de maneira extraordinária comigo. Meu Deus, o que é isso? Eu nunca senti isso na mira que eu estou sentindo. E ali, para a glória de Deus, na quinta-feira a igreja estava cheia de gente. Eu copiei, Cherokee, aqueles hinos, tudo isso vai ser hinos aqui na missa, né? Uhum. E quando eu vi a igreja cheia de gente, meu Deus, que é isso? Que mistério é esse? Que milagre é esse, né? A igreja, pouca gente, mas aqui tem muita gente. Uhum. E eu fiquei dizendo, até brinquei, meu Deus, esse pessoal quer cura, como é que vai ser que eu não sei curar nada, né? E ali, para a glória de Deus, começamos a louvar. Só, meu povo, vamos louvar, porque nós, na Bíblia Sagrada, nós encontramos história de homem, né? Josafá, que venceu guerra, só louvando a Deus. E ali Deus operou grandiosamente ali, Deus salvou pessoas, Deus curou pessoas. Mas o interessante, para a glória de Deus, que a partir de quando eu entrei naquela igreja, a minha vida espiritual mudou completamente, né? O meu hábito naquele tempo eu rezava, né? Eu comecei a rezar mais, comecei a jejuar, comecei a ler mais a palavra, comecei a fazer vigílias, né? E ouvindo hinos evangélicos falando comigo. E eu senti de mim um desejo, meu Deus, eu vou ser evangélico. Mas eu disse para mim, mas não dá certo, eu sou devoto de Nossa Senhora, como é que vai dar certo? E o senhor compartilhava com alguém? Compartilhava com a família? Com a família, né? Compartilhava com alguns, aqueles mais próximos, né? Porque não podia falar, né? Senão depois, né, chegar aos ouvidos do bispo era mais complicado, né? E ali, e eu sentindo esse desejo, Deus foi operando naquela igreja, Deus salvou pessoas, milagre, pessoas chegaram ali totalmente carregadas, né? Ali, muita ali a fronteira, é muito difícil a situação, problema seríssimo, né? Vício, feitiçaria, um negócio terrível. E Deus fez grandes milagres ali, que eu olhava, meu Deus, o que está acontecendo? Eu não entendia nada, isso para mim tudo é muito estranho, né? Mas era o Espírito Santo que estava agindo, né? Isso não era eu. E ali eu tive que se transferir para Brasília, né? Fiquei um período para Brasília, mas em Brasília eu voltei para Fortaleza, né? E chegando em Fortaleza, vejo como é o agir de Deus na vida da pessoa, né? Eu, voltando em Fortaleza, fui visitar um amigo meu, e este meu amigo, um casal amigo, que sempre estava na missa quando eu era padre em Fortaleza, e sempre estava na missa, ajudava, colaborava, mas durante a semana ele ligava para mim, padre, vem na minha casa, acha que tem alguma coisa errada, né? E dizia, tem e nós estamos numa paz tão grande. O que aconteceu, meu irmão? Nós somos evangélicos, né? Uhum. Mas aquele casal falava com a segurança, uma autoridade de Deus que me chamou muita atenção. O senhor lembra, padre, que eu ia na missa, eu ia na novena, ia na procissão, o senhor vinha na minha casa, fazia novena e nada mudava. Mas o dia que eu e minha esposa confessamos Jesus como Salvador, tudo mudou na nossa vida. Até a nossa vida financeira agora está bem melhor, muito mais, é paz interior, na nossa vida conjugal, tudo. E aquele casal assim disse, vamos um culto mais. Eu queria que isso fosse um culto mais. Eu fui ao culto e fui numa cidade, Bruno Forte, no Ceará. E lá... Igreja pentecostal? É uma igreja pentecostal. Na igreja evangélica pentecostal triunfal, né? É uma pastora Maria do Carmo, uma mulher de Deus. E eu entro naquela igreja, num momento muito forte, uma roda de fogo, todo mundo orando, clamando a Deus, o fogo caindo do céu, almas sendo libertas, sendo curadas, assim, um momento mesmo extraordinário, só você vendo para acreditar o agir de Deus que acontece naquela igreja, não é isso? E eu fiquei ali, todo mundo de olhos fechados, clamando a Deus, e eu de olho aberto, olhando o que estava acontecendo, né? Porque para mim era muito estranho aquilo ali, né? E quando aquela mulher, em profunda oração, aquela pastora de olho fechado, diz assim, Deus está me dizendo que tem um homem aqui, ele é ungido de Deus, porém está no lugar errado, não é isso? Então ali, assim, eu senti que fosse um choque elétrico dentro de mim, muito estranho, mas pode ser, tem muita gente na igreja. E aquela irmã abre os olhos e assim,
Deus está me dizendo que é o senhor que está no fundo da igreja, com a camisazinha assim, assim, assim. Deus tem grandes negócios, propostas na sua vida, mas o senhor está no lugar. Eu senti assim uma sensação que eu não sei explicar. A filosofia humana não consegue explicar o mistério de Deus, né? Do Espírito verdade. Santo. Né? Como são almas que toma nossa alma, toma assim, você fica, né? profundo. Meu Deus, o que é isso? E eu perguntei para mim, mas Senhor, em que eu estou errado? Eu não estou matando, traficando, não estou fazendo nada de errado. Eu rezo minhas missas, meus textos, minhas novenas, rezo pelas almas do purgatório, faço as minhas procissões. Meu Senhor, me dá uma luz em que eu estou errado na minha vida, né? E fiquei assim, me perguntando para mim. Porque para mim eu estava certo, estava correto. E ao final do culto eu vou falar com aquela pastora e disse, pastora, me diga uma coisa, em que eu estou errado, né? Ela disse, irmão, eu não sei quem você é, estou lhe vendo pela primeira vez. A única coisa que eu tenho certeza que Deus disse para mim, que eu vi a palavra ungida na sua testa, e que o Senhor está no lugar errado, e Deus tem muitas coisas propostas, grandiosas na sua vida, mas Ele não lhe quer você estar. E disse, eu não sei quem você é. Disse, irmão, eu sou padre. Disse, o senhor é padre? Sou. E ela com a Bíblia dela na mão disse, padre, o senhor é padre? Sou. O senhor conhece a Bíblia? Isso conhece, irmão, fez teologia. Disse, mas na sua Bíblia o senhor encontrou Jesus rezando missa? Eu digo, não, senhora. O senhor encontrou a mãe dele rezando o texto? Também não, pastora. O senhor encontrou os apóstolos fazendo procissão com a imagem? Também não. Encontrou os apóstolos diante de um defunto jogando o HP rezando pela... Eu também não. Então, irmão, está errado, porque tudo isso foram criados por homens em concílios, etc, etc. E a palavra de Deus foi ficando de lado. Por isso, Deus está errado, porque você não está obedecendo a palavra, mas está obedecendo uma tradição deixada por homens. Né? E na mesma hora o senhor recebeu essa palavra? Eu recebi, irmã, eu criei porque ali porque eu conhecia bem as escrituras. Eu conhecia as escrituras. E quando aquela mulher falava para mim, ela falava com autoridade, irmão, do Espírito Santo. Você sabe quando é, você conhece, é evangélico, sabe porque isso, aquele né? que tem o Espírito você Santo, sente, ele recebe ousadia porque ele conhece a verdade, ele tem convicção do que está falando. E quando ela disse, olha, padre, eu tem mais. Irmã, tem mais ali no lugar errado. Isso é o dinheiro que o senhor ganha, padre. Seu dinheiro não é abençoado, não, o dinheiro é amaldiçoado. Mas por quê, irmã? Por quê? Como é que você ganha seu dinheiro? Irmã, eu tenho uma igreja, Santa de Virgem, mas eu sou contratado de um cemitério particular para rezar missa para todos os defuntos. Só esse dinheiro não é abençoado, irmão, não é abençoado. E ali, eu voltei dessa cidade para Fortaleza, e aquela voz me acompanhava, lugar errado, o dinheiro não é abençoado, né? Quanto e Deus tempo foi falando ainda? comigo. Inclusive, quando eu cheguei para ir para o cemitério, Deus falou comigo dentro do cemitério. Como? Eu celebrando missa ali para aquele povo desesperado, gritava, chorava, desmaiava, não é isso? E eu olhei ao lado, tinha um velório de evangélico, era um povo mais tranquilo, um povo mais sereno, chorava, um choro bem tranquilo, lia a palavra, cantava, conversava. Diz, mas Jesus, o que está acontecendo? São duas realidades igual, né, idênticas, diante da mesma situação, um povo tão diferente um do outro, não é isso? E Deus dizia que aquele povo não conhecia a palavra e o outro apenas a tradição, não é isso? Porque aquele povo ali não eram pessoas que tinham uma prática religiosa, mas a tradição que dizia que aquela pessoa tinha morrido e a sua alma estava no purgatório, né? E o purgatório, o padre tinha que rezar missa com o presente, de 7º dia, de um mês, de um ano. E assim Deus foi falando comigo através. E nesse dia eu saio do cemitério, não é isso? Eu saio do cemitério, né? E Deus fala profundamente comigo. Eu não lhe quero aqui, né? O meu plano com você é outro plano, é pregar o evangelho a outras pessoas distantes, né? E para resumo que é da história. Isso foi em 2011. 2011, né? E eu naquela noite não consegui dormir, né? Voltei para casa e disse, meu Deus, o que está acontecendo comigo, né? E pela madrugada, Senhor, me dá um sonho que eu entenda tudo isso que está acontecendo. Aí eu sonhei que eu ia para sair do meu carro, dava o prego, e o mecânico disse, padre, se eu tenho um carro novo, deixa esse carro velho de mão, né? Isso eu não entendi, acordei pronto com isso. Meu Deus, o que tem a ver minha vida espiritual? Carro velho, carro novo. E Deus me falava que o carro velho seria o catolicismo, o carro novo era o evangelho que estava abrindo para mim, não é isso? Sim. E ali, só para... O senhor não insistir nas coisas velhas e receber o novo de Deus. Recebi o novo, Deus tem abrindo uma porta nova para mim, né? E ali Deus foi falando, eu voltei ao cemitério, me encontrei com um pastor que há muito tempo tinha perdido contato, com esse pastor que era meu amigo no interior, quando eu era padre e ele era pastor na mesma cidade. E eu disse, pastor, me ajude espiritualmente, estou passando uma crise, eu não sei o que está acontecendo comigo, né? Mas, né, encontrei uma pastora, disse que eu estou no lugar errado, o dinheiro que eu ganho é abençoado, me ajude. Ele disse, padre, o senhor lembra que 13 anos atrás eu preguei para o senhor, dizendo que o senhor é pastor? Isso lembro. Pois aquela sementezinha, Deus usou aquela irmã e o Espírito está lhe incomodando para o senhor tomar uma decisão, aceitar Jesus como seu Salvador, né?
E ali, eu... O senhor aceitou mesmo, confessando? Foi nesse dia? Não. Fiquei mais uns 2 meses, né? Isso, pensando, refletindo, né? Aí até que um dia, né? Eu tinha que dar notícia ao bispo, né? Que eu não era mais padre, né? E quando eu disse ao bispo, né? Numa reunião com os padres, olha, eu estou tendo uma experiência evangélica, estou me identificando, não sei por quanto tempo vou ficar aqui. E quando ele disse, eu lamento, não posso fazer nada. E era uma quinta-feira santa, eu fui ao Pará ver minha mãe, voltei no dia 13 de maio de 2011, celebrei minha última missa Nossa Senhora de Fátima, que é uma missa que está marcada tradicional, e no dia 14, né, vim na cidade de Horizonte e confessei publicamente Jesus como meu Salvador, para a glória de Deus. E saiu e começou o ministério missionário, né, porque... infelizmente nosso tempo já está acabando. É verdade. Então hoje eu quero, né, então é um resumo da minha história, não é isso? E vocês têm com meus contatos, né? Tem um material aí, né? Queridos, com certeza Jesus quer abrir os olhos de muita gente, porque o Senhor vem falar que conhecereis a verdade vos libertará. Exatamente, né? Né? E quando eu estava nos bastidores ali com o ex-padre, o Senhor encheu meu peito assim, de alegria do Espírito Santo, que Deus está neste negócio, que trouxe esse homem aqui para falar a verdade, porque Ele quer dar um novo tempo para você também, que está em casa, amém? Queria somente que o Senhor deixasse aí um versículo. Eu quero dizer para todos que estão nos assistindo, né? Lá em João, Evangelho de João, no capítulo 5, e o versículo 39 diz assim, né? Examinai as Escrituras, Sim. né? Porque dela está a vida eterna e de mim testifica. Então é examinar essa Escritura. Aqui está o manual de quem quer ir para o céu. Está todas as instruções aqui. Não precisa de outro livro, de outra coisa, não ler e buscar. Porque muitas vezes, assim, você conhece a verdade, né? Mas precisa buscar o Espírito Santo, a luz do Espírito Santo. Então, eu peço para todo você que está me assistindo, irmãos, eu fui padre de 13 anos, hoje sou missionário evangélico, tenho andado por esse Brasil, Deus tem salvado, Deus tem curado, Deus tem libertado pessoas, não por mim, porque eu nada tenho, nada sou, mas toda a honra e toda a glória é do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, querido. Então, você que está em casa, receba também essa revelação de Deus, a abertura de olhos, porque a palavra do Senhor diz que não devemos nos prostrar diante de imagens de escultura. A Bíblia é católica, a Bíblia é evangélica, os mesmos livros, né? Exatamente, não é isso são mesmo? os mesmos. O ex-padre estudou teologia, sabe que essa é a você verdade. Você vê lá em Isaías, né, 45:20, diz, nada sabe aquele que conduz uma imagem de escultura. Isso. Há um Deus que não pode salvar. Essa é a verdade. Isso, né? E você vai encontrar lá em Êxodo 20, né, quando ele fala, né, fazer imagem, né, de nem no céu nem na terra, porque, quer dizer, porque Deus é tão grande para ser representado por uma imagem, né? Deus é onipotente, Deus é presença, é muito pouco representar Deus através da imagem, ele é superior a tudo isso, né? É verdade. E o nome de Jesus está acima de todo nome, diz a palavra do Senhor, e que Ele é o nosso único intercessor. Ele é o único meio de salvação e é o único que nos reconcilia com Deus. Amém, querido? Amém. Eu sacrifício perfeito. Agradecer, se alguém, né, desejar alguma igreja, né? Vai deixar meus contatos aí, né? Isso. Pode procurar aqui, né? Até. Ok? Eu agradeço a Deus por essa oportunidade tão rica e que Deus abençoe. Glória a Deus, querido. Muito obrigado pela sua presença. Deus abençoe você também que está em casa. E nós vamos ao intervalo e voltamos já já.